logo no início. Hoje estamos começando uma série chamada 7 Passos para Vencermos Nossos Gigantes. Aí você fala, pastor, mas existe isso também no mundo espiritual? Certas características que temos que ter, certas atitudes que devemos tomar para que a nossa vida venha a ter um resultado completamente diferente do que aquilo que temos tido? Sim. Tanto que nós iremos escrever cada passagem, cada dia, cada momento, cada característica que estivermos falando durante esses 7 domingos sobre os 7 passos para vencermos nossos gigantes. Eu vou dar a referência do próprio Davi, atitudes que ele tomou no início da sua juventude, antes de ser ungido como um futuro rei de Israel, até o dia que ele se tornou a referência que ele é até hoje. Davi, ele tem uma referência tamanha que a bandeira da nação dele tem a estrela que simboliza a estrela de Davi. Muitos, eu ainda não tive o prazer, mas terei em nome de Jesus, e você também, né? Se você também deseja como eu, o dia que nós visitarmos, iremos ver isso, porque muitas pessoas que visitam Israel veem que os lugares mais movimentados, os lugares mais visitados dentro de Israel é o sepulcro onde Jesus foi sepultado, e ao 3º dia saiu dali e deixou livre para o próximo que entraria, e a sepultura onde foi enterrado o corpo do rei Davi. É um dos lugares mais reconhecidos ali em Israel. Então a gente começa a entender que ele foi uma referência para uma nação onde é rodeada de terroristas, rodeado de nações que os odeiam, mas Deus tem conservado a vida dele, e Deus o conservou no início do seu ministério, até o último dia da vida do rei Davi. Amém? E nessa noite eu gostaria de trazer para você um entendimento um pouquinho assim, um pouco resumido da vida dele, e logo após iremos trabalhar nesse tema que é a obediência. Eu até deixei anotado algumas coisas que eu escrevi. Olhando para a vida do rei Davi, ele teve mais conquistas em sua vida do que derrotas e perdas. Foi perseverante em seu caminho, tendo sempre Deus como seu guia e sua inspiração. Foi perseguido pelos seus inimigos, porém não vencido por eles. Foi próspero em todas as áreas da sua vida, pois era temente a Deus. Poucos homens que passou nessa terra tinham tantas qualidades que este rei teve. Ele era falho, imperfeito como você e como eu, mas humilde para reconhecer quando falhava. Um rei que começou o seu ministério e a sua missão ainda quando era um simples menino, um simples pastor de ovelha, num curral que pertencia nem a ele mesmo, mas ao seu pai Jessé. Era um menino que tinha dentro de si a simplicidade. Então eu e você temos que carregar essa simplicidade e reconhecer que existe alguém sobre nós. Não adianta nesse mundo acharmos que conseguimos fazer as coisas sozinho. Cristo, ele tinha poder quando ele veio na terra para fazer tudo o que ele gostaria de fazer. Mas o grande líder e os maiores líderes que existem na terra, eles nunca simplesmente passarão pela vida. O grande líder e o bom líder e o líder verdadeiro, ele sempre deixará um legado, deixará uma cópia depois que ele vai embora. Ele sempre vai deixar alguém que fará com que ele seja lembrado pelo que ele fez enquanto vivo. Então o rei Davi, além de ter se tornado um referencial, ele se tornou para nós um exemplo de conquistador. Se você nunca conheceu, nunca ouviu falar dele, nessa noite eu gostaria de compartilhar. E durante essas 7 semanas, 7 domingos sobre essa série, como importante essa pessoa foi e o que ela passou para chegar onde chegou. E eu quero dizer para você que em nome de Jesus, você vai aprender cada um desses passos
e vai vencer todos os seus gigantes em nome de Jesus. Então, eu gostaria de descrever rapidamente, através do versículo que estaremos lendo, e eu vou estar te dando uma instrução, uma orientação dentro daquilo que muitos teólogos, estudiosos, judeus e pessoas que buscaram saber certas coisas, características de homens que marcaram a sua época. Amém? Abra comigo, por favor, no livro de 1 Samuel. Livro do profeta Samuel, vamos lá? 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 10 ao versículo 12. 1 Samuel 16, versículo 10 ao versículo 12. Se você quiser anotar, eu te aconselho muito a anotar. A pastora Amorim que me ajudou aí, hoje já está de atestado, a gente deixa ela descansar um pouquinho. 1 Samuel 16, 10 ao 12, diz assim: novamente Jessé fez com que 7 dos seus filhos passassem diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. E Samuel disse a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: resta ainda o mais moço, e ele que cuida, e eis que ele cuida de ovelhas. E Samuel disse a Jessé: mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele aqui venha. E ele mandou buscá-lo e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosura e de formosa aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse: levanta-te e unja-o, pois este é ele. Amém? Olha só, a Bíblia fala que nesse período estava governando, mas Saul, ele foi um rei que foi escolhido pelos homens para governar Israel. Israel era uma nação em que Deus falava direto com o seu povo através dos profetas. Então Israel, durante um determinado período, por olhar ao seu redor as nações que não eram governadas por Deus, quis copiar as nações, querendo ser governada por homem. Toda vez que eu e você não deixamos Deus governar a nossa vida e deixamos que o homem, que a pessoa domine, ainda batemos no peito e dizemos: quem manda na minha vida sou eu, quem sabe do melhor para mim sou eu, e na maioria das vezes a gente acaba caindo em certas furadas. E assim foi com Israel. Eles escolheram um homem alto, que se destacava onde passava, e Deus cedeu ao povo e ungiu Saul. E durante um determinado tempo, Saul, ele se envaideceu, ele perdeu a direção de Deus, o governo de Deus, ele se contaminou com a soberba e com a altivez, e começou a tomar decisões que não era mais direcionada por Deus, porque por mais que havia um rei, Deus ainda queria falar com o povo através do profeta. Então ele começava a rejeitar certas palavras liberadas de Deus aos profetas em direção ao próprio reino, achando que ele não precisava mais de rei, porque ele estava onde estava. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba muitas das vezes se perdendo no meio do caminho, devido à vaidade. Então, olha só que coisa interessante. Deus, a Bíblia fala que Deus no seu coração escolhe alguém
completamente fora daquilo que para o homem era bom, que para o homem era essencial e era feito para cumprir aquela missão. E a Bíblia fala que Deus rejeita. Se você ler essa passagem, você vai ver que Deus rejeitou o coração de Saul, a vida, a pessoa. Deus se fechou ao ouvir e atender a voz do rei de Israel. Mas o grande problema é que o povo de Israel não era o povo que pertencia a Saul. O povo de Israel pertencia a Deus. Tudo aquilo que é de Deus e no meio do caminho nós fazemos escolhas para substituir por Ele, Deus não vai gostar dessa conversa. Deus vai querer fazer com que você decida tirar algo que atrapalha o contato dele, que sempre vai ser algo bom para você e para mim, do que aquilo que você escolhe, que só vai te levar para buracos e lugares mais escuros. E aqui a gente começa a entender que quando Jessé chega na casa, que Samuel chega na casa de Jessé, haviam 7 marmanjos que eram do exército de Israel. Agora, o que 7 soldados estão fazendo dentro de uma casa sozinho, à toa, sem fazer nada? Enquanto isso, o menino, o garotinho, estava isolado, fazendo alguma coisa que eles deveriam estar fazendo. Mas existem alguns historiadores, porque aqui nessa passagem, quando a gente começa a ler aqui, no verso 12 de 1 Samuel 16, a gente começa a entender aqui que Davi, na palavra aqui, ficou muito claro que Davi tinha características diferenciadas. Ele era ruivo, ele tinha uma formosura diferenciada, a ponto das pessoas gostarem de olhar para sua aparência. Resumindo, traduzindo, Davi era bonito e os seus irmãos não. Ele tinha uma beleza diferenciada, mas aqui não é a razão de Deus ter chamado. Os estudiosos dizem que não era comum um judeu daquela época ter um cabelo ruivo. Os irmãos não tinham, os irmãos eram pessoas normais, mas Davi tinha um diferencial. Alguns historiadores dizem que poderia ter sido ele de um relacionamento extraconjugal. Eu não estou aqui afirmando, mas existe uma teoria que Davi era um filho bastardo. Era por isso que muitas das vezes ele ficava isolado, desprezado. Ele ficava separado entre os irmãos. E aqui a gente começa a observar que no verso 11, a parte B, diz assim: resta ainda mais algum moço? Eis que ele cuida de ovelhas. Jessé respondendo a Samuel. E Samuel disse a Jessé: mandai trazê-lo, pois, aqui que está o detalhe, não nos assentaremos até que aqui ele venha. Não era comum aquele menino se assentar para comer na mesa com os irmãos. Infelizmente, ele era rejeitado pela sua própria família. Ele era visto, ele era desprezado pela sua própria família. Não sou eu que estou falando, é o que está escrito. A importância que Samuel deu foi tão grande que ninguém se assentaria para comer enquanto o menino não chegasse. Era porque ali Deus havia marcado que ali ele teria uma vida completamente diferente do que o dia anterior. O garoto que comia isolado, que comia do lado de fora, o garoto que não se assentava junto à sua família naquele dia, ele seria o primeiro a assentar antes dos outros. Eu quero dizer para você que o nosso tema hoje é obediência. Quando nós obedecemos a Deus, nós começamos a entender que a nossa vida passa a ser a vida em que Deus projetou para nós, não a vida que por sorte poderemos viver.
É aqui que vai ter o diferencial, porque a obediência é o que vai fazer a diferença. A Bíblia fala que logo que o menino foi chamado, ele correu e veio para casa. Mas o mais engraçado, até para deixar bem claro, se você ainda está com uma pulguinha de orelha, mas será que ele era desprezado? Quando Samuel pergunta a Jessé se ainda tinha, até a expressão que Jessé falou foi um pouco pejorativa. Ele diz o seguinte: resta ainda o moço, resta. Tem um troço lá ainda sobrando lá, ainda tem um negócio lá sobrando. Eu quero dizer para você que o que é resto para você é o início de uma grande história nas mãos de Deus. Eu quero dizer, se as pessoas hoje olham você como alguma coisa que está Deus, é o suficiente para fazer de você alguém muito melhor do que você é, mas é necessário que você confie nele. O menino poderia ter aquele sentimento de desprezo, aquele sentimento de autopiedade, mas a Bíblia fala que o garoto logo veio, logo correu, e quando aquele menino franzino, magrinho, sem muito corpo, com pequena estatura, era só um garoto diante daqueles soldados, 7 homens formados, com o físico completamente estruturado para entrar dentro de guerra, porque a Bíblia diz que eles eram soldados do exército de Israel, não Davi. Davi era o menino que cuidava das poucas ovelhas do pai. Tudo que Davi fazia era com paixão. Tudo que Davi fazia era com obediência. Ele sabia que ele era o último. Ele sabia que o próprio pai, a própria família, inclusive os seus irmãos, o tratava de qualquer maneira. Era como se fosse o empregadinho da casa. O serviço sujo, Davi, vai lá fazer. Vai lá cuidar daquele pouco de ovelha suja, dentro de um curral fedorento, vai lá e cuida daquilo lá. Porque aqui tem 7 homens, soldados, formados, que tem a capacidade de ficar dentro de uma casa à toa. Eu quero dizer para você que quando Deus chama alguém para entrar num lugar onde nunca imaginou entrar, Ele nunca vai chamar pessoas que estão esperando alguma resposta cair do céu. Deus sempre vai chamar alguém que já está fazendo alguma coisa. Eu quero te dizer que se você está dobrando o teu joelho, pedindo a Deus um emprego, não correndo atrás, você não vai conseguir. Se você está tentando buscar que Deus abra portas, mas você somente dentro de casa, sem fazer nada, Deus não vai fazer. Mas quando você começa a obedecer a direções, a instruções, a tua vida começa a mudar. Toda pessoa obediente, ela sabe seguir uma instrução. Até mesmo sem questionar. Ele não queria saber o que era, ele só foi. Às vezes Deus vai usar uma boca nessa terra para dizer: vai e faça isso. Não questione, vai e faça. Ah, mas eu tenho que saber. Toda pessoa que é muito desconfiada, ela tem poucos amigos e poucos progressos na vida. Mas quando você começa a se apegar ao novo de Deus, a vida começa a tomar um novo sentido. E o garoto chegou lá todo sujo, todo fedorento, porque era um período de horário de almoço e o garoto acordava muito cedo. Eu, quando era criança, eu frequentei assim, viajei muito com os meus pais para Minas Gerais, e a gente ficava de férias, então a gente podia levantar o horário que queria, brincar até onde a gente queria. Mas eu lembro de alguns parentes que tinham de acordar muito cedo, lá para separar, não ovelhas, mas cabritas, cabras, boi, vaca. Ia muito cedo para tirar o leitinho, e quando a gente acordava, o leitinho já estava lá. Então imaginamos que Davi acordava muito cedo para cumprir a missão de tirar o leite daquelas cabras, para cuidar daquelas cabras. E a Bíblia fala que o lugar onde ele estava não era um lugar comum de se cuidar de um animal. A Bíblia relata que eram lugares de montanha, porque a própria
se você estudar, ver os mapas de Israel, havia muitas colinas. Israel são lugares montanhosos. Tanto que existem leões da montanha, que é considerado os piores leões, os piores ursos. O leão da selva, que você vê no Discovery Channel, no Animal Planet, quando você vê aí, você vai ver que esse leão é o leão que fica cochilando com os filhotes, enquanto a fêmea caça pro bonitão da primeira mordida. Mas em Israel, os leões são os leões da montanha, em que ele caça, ele que dá a mordida, e se sobrar para alguém, alguém come. O bicho é ruim. Os ursos não são como ursos da selva. Aquele urso por mais que sejam agressivos, ainda não são tão agressivos como os ursos da montanha. E a gente vai falar isso lá na frente, sobre esse período que ele lutou para proteger essas ovelhas. Então a gente começa a observar que Davi era um homem que obedecia ao seu pai. Por mais que o coração dele doía em saber que o pai não tratava com o mesmo amor do que com seus irmãos, ele obedecia. Eu quero dizer para você hoje aí que está recebendo desprezo de parentes, desprezo de pessoas que você ama, desprezo de cônjuge ou de pessoas que você até hoje se dedicou. Não se contamine com a contaminação que essas pessoas têm. Porque o dia que Deus escolheu honrar, Ele vai escolher sempre aquele que obedeceu. Então a obediência é um tipo de sacrifício que você vai ter. Porque muitas das vezes você não vai ter que fazer aquilo que você gostaria, para que Deus venha agir ao seu favor. Toda pessoa obediente, ela reconhece e respeita a autoridade. Não era qualquer pessoa que estava chamando Davi, era o pai dele. Então quando ele ouviu que o pai dele estava chamando, ele correu. Ele não queria saber o que era, para que era, se ele ia ganhar alguma coisa ou ia perder. Ele simplesmente obedeceu àquela autoridade. Eu quero dizer para você que existe autoridade que para nós não merecia nem credibilidade. Mas enquanto forem autoridade, nós vamos ter que respeitar. Existem certas coisas, existem certos líderes que deveriam ter sido referenciais, ou têm que ser referenciais e não são. Mas se ele estiver sobre você, e se Deus assim permitir que você esteja com ele, você vai ter que respeitá-lo, obedecê-lo, até que Deus faça o que tem que ser feito. Existem situações que você vai querer correr, fugir, mas enquanto Deus não entrar na tua briga e te proteger e te exaltar, você não pode se mover dali. Davi poderia criar qualquer argumento, porque já que ele tinha experiência para vencer leão, urso, para proteger as ovelhas do pai, ele poderia pelo menos sumir da vida. Ele tinha aparência formosa, a Bíblia fala que ele era um garoto bonito. Então eu acredito que qualquer mamãe ia querer um menino bonitinho daquele. Ai, que gracinha, bonitinho, ruivinho, que lindinho. Mas não, ele suportou o desprezo de todos e se manteve firme. Eu quero dizer para você que vai chegar um momento na sua vida que Deus vai falar assim, ó, basta, acabou. Mas vai chegar momentos na tua vida que você vai clamar por socorro e vai parecer que Deus não está te ouvindo. Mas a resposta que eu tenho para a tua vida é o seguinte: Ele está te ouvindo, mas o momento dele te atender ainda não é esse. A obediência é você se manter firme, independente das circunstâncias, independente daquilo, se você está ganhando, perdendo, se você está tomando prejuízo ou não. É necessário que obediência, quando você se coloca na posição de obedecer, você está se submetendo a uma ordem superior à sua. Muitas pessoas, infelizmente, acontece demais dentro de igreja. Ela entra na igreja, ela ouve uma coisa que não quer, que não gosta, que confrontou ela, e ela sai e vai catando igreja até um dia achar. Eu não estou dizendo, eu estou apontando você que um dia saiu da igreja, não, porque talvez você saiu da tua igreja, onde você está nos acompanhando aqui, porque não houve de fato testemunho. Quando não há testemunho, não tem como eu ser ovelha de quem não tem testemunho. Eu estou sendo conivente com o erro dele. E quando você é conivente com o erro de alguém que você sabe que está errado, você comete a mesma falha diante de Deus. Mas eu falo em questão de confronto.
Confronto, quando você é confrontado, quando é colocado no teu peito, na tua frente, só você vai ter que resolver isso, você precisa mudar isso, você precisa melhorar isso. Aí muitas pessoas preferem recuar, fugir, a ter que aceitar que ela precisa sim se submeter e obedecer. Pastor, é fácil obedecer? Pastor, para você é mole, para mim não é mole não. Obedecer é abnegar a si mesmo, é negar muitas das vezes aquilo que eu gostaria, que eu quero fazer, que eu gosto de fazer, por uma causa melhor. Quando você decide obedecer à voz de Deus, você não está preocupado com o seu brilho pessoal, você não está preocupado em receber aplausos das pessoas, reconhecimento das pessoas. Obedecer muitas das vezes é você ser rejeitado pelas pessoas, humilhado pelas pessoas, mal interpretado pelas pessoas, mas ser bem visto por Deus. Porque quando Deus olhou para Davi, e quando Samuel passou os 7 irmãos diante dele, Deus olha para Davi, lá dos céus, lá do seu trono, e diz dentro do ouvido de Samuel, o profeta: é este, coloca sobre a cabeça dele o óleo. Eu quero dizer para você hoje, nessa noite, eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. Se você está passando por humilhações, mas ainda assim você não desistiu, você ainda está firme no Senhor, você ainda acredita que existe uma esperança de ser alguém melhor do que você é, e não simplesmente para você ser melhor, que existe uma missão que você carrega, que outros precisam te conhecer. Existem pessoas lá fora que precisam te conhecer. Escuta só o que eu estou falando. Não porque você é melhor, não porque eu sou melhor, mas porque eu e você carregamos uma missão. E quando nós carregamos a missão, nós só deixaremos de cumprir a missão depois de completar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu quero dizer para você que quando Deus chama alguém para perto dele, permite que os olhos dele fechem aqui na terra, para que os olhos dele se abram junto a ele, é porque cumpriu uma missão ou porque não produziu fruto. Por 2 razões alguém morre. É quando não cumpre uma missão, não produziu fruto nenhum, ou porque cumpriu uma missão. Se você quer saber se alguém cumpriu uma missão e cumpriu bem feita, veja o que essa pessoa deixou. Eu lembro que eu fui no enterro de um pastor amigo, que eu me emociono até hoje quando eu lembro dele. Lindo, que ser humano espetacular, família linda que ele tem também, um ministério lindo que ele deixou. E o que eu achei interessante, que eu lembro que nós fomos, eu e minha esposa fomos no enterro dele, num dia de semana, mas parecia que a gente estava indo no enterro de um artista. Eu vou falar para você, eu acreditava que ele era muito amado, mas eu fui surpreendido, porque não tinha lugar para caber tanta gente no enterro de uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum na mídia. Mas ele deixou um legado tão especial, ele deixou uma marca tão especial. A prova disso foi no dia do seu velório, no dia do seu enterro, as pessoas não aguentavam citar o nome dele, de tão especial foi este mano. E além disso, uma família linda, um ministério lindo, que não morreu, que não acabou, mas que foi perpetuado. Eu quero dizer para você que quando Deus, Ele está contigo, quando Deus te unge, você cumpre a sua missão até o final. Quando você morrer, daqui muitos anos, você não vai ser esquecido. Eu quero dizer para você exatamente o que foi falado agora há pouco, quando eu citei para você que um dos lugares mais visitados até hoje em Israel é a sepultura onde Cristo morreu e ao 3º dia meteu o pé de lá, e a sepultura onde foi enterrado e ficou o corpo de Davi, o rei Davi. Pela história, eu quero dizer para você que vai depender de você o que você vai deixar para alguém em vida e logo depois da vida aqui na terra.
Busque, independente da idade que você tenha, busque obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, porque quando você obedece a Deus, quando você faz a vontade de Deus, não existe nada nem ninguém que vai impedir aquilo que Deus tem para a tua vida, a não ser você mesmo. E quando você o busca, quando você faz a vontade dele, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que pessoas vão acompanhar os teus passos. Toda pessoa obediente, ela enxerga a consequência dos seus atos. Olha só, toda pessoa que de fato obedece, ela sabe que o que ela está fazendo é certo. Eu não sei você aí, mas eu vou falar de mim aqui. Eu quando erro, eu sei que eu estou errado. Você quando erra, você acredita que você de fato está errado, ou você espera só os outros dizer? Agora, quando a sua consciência diz que você está errado, ou que alguém diga para você que você está errado, você muda ou você justifica? Nós temos uma tendência de justificar. Sabe o que é justificar? É argumentar, é dar uma desculpa que nós erramos, mas quem está nos corrigindo também erra. Agora me diz, é fácil obedecer? Não. Agora é necessário obedecer. Porque quando pensamos nas consequências, passamos a ser pessoas melhores do que somos. Quando nós medimos as consequências, aquilo ali vai favorecer alguém ou vai prejudicar alguém, se vai me favorecer ou vai me prejudicar, vai fazer com que eu analise as consequências dos meus atos. E toda pessoa obediente, quando ela erra, automaticamente ela corre lá, reconhece o seu erro, pede perdão a Deus, diz: Senhor, me ajude a voltar para o caminho. E Deus começa a restaurar, renovar e mudar as circunstâncias. Mas tem que se ter atitude da obediência. Esses 7 passos que eu vou estar ensinando a você nesses domingos serão passos, atitudes que não são fáceis de cumprir. Porém, se você quer vencer os teus gigantes, você vai se virar, você vai dar um jeito, você vai deixar aquela bagagem pesada e vai seguir em frente e não vai olhar para trás. Tem coisas que você vai ter que deixar para trás, porque não vai ter mais como você carregar. Existem coisas que é como se você tivesse uma mochila e quisesse subir numa montanha muito longe, porque existe algo muito maravilhoso te aguardando ali. Mas vai chegar um momento em que essa mochila ela vai estar mais pesada no meio do caminho do que no início do percurso, no início da caminhada. E você vai ter que fazer uma escolha. Ou eu deixo para trás o que está me trazendo peso, prejuízo, ou eu tento me esforçar em carregar tudo, correndo o risco de não chegar onde tanto eu sonho chegar. Eu quero dizer para você, se você está sonhando que você pode vencer todos os gigantes que até hoje tem ditado as regras, tem colocado o dedo no teu rosto e dito para você o que ele quer que você faça, como você tem que fazer, a maneira que você tem que fazer, enquanto você se submeter às ordens dos teus gigantes, dos teus inimigos, daqueles que impõem as regras, você vai perder. Mas quando você começar a entender que por mais que você vai ter que deixar algumas coisas para trás, em favor aquilo que você sonha em conquistar, vai valer a pena cada esforço. Eu quero te aconselhar nessa noite: obedeça, por mais que te custe o preço, obedeça, obedeça. Pastor, você foi muito desobediente. Fui, eu perdi muito, eu sofri muito, até entender que as coisas não tem que ser só do meu jeito.
Existem coisas que não é só do seu jeito, não é a cabeça branca que você tem, que faz com que você bata no peito e diga que você tem mais capacidade do que aquele que tem menos cabelo branco. Cabeça branca não é sinal de maturidade. Maturidade é mudanças de resultados. Se existem mudanças de resultado, existe maturidade, existe obediência. Mas se não existe mudança de resultado, não serviu o tempo de vida que você teve. Se os resultados que você tem hoje são melhores do que antes, você está amadurecendo, eu estou amadurecendo. Mas se os resultados que nós temos hoje é só de perdas, de derrotas, de fracassos, nós estamos fazendo do nosso jeito. Eu vou te esclarecer uma passagem na Bíblia muito mal interpretada, e hoje você vai entender assim rapidamente. A Bíblia fala assim: maldito é o homem que confia no outro. Aí um monte de pessoa fala assim: tá vendo? É por isso que eu não confio em fulano, é por isso que eu não confio em Beltrano. Olha só, se o texto fosse exatamente isso, Jesus não andaria com ninguém. A Bíblia relata o seguinte, vamos ler o texto inteiro, não a metade do texto. Maldito é o homem que confia em seu próprio braço, que confia no homem. Quando ele fala do homem, não é do outro, é dele mesmo. Maldito é o homem que confia na sua própria capacidade. A Bíblia relata: maldito é o homem que confia na sua própria condição de superar. A Bíblia fala que temos que confiar no braço do Senhor, não no braço do homem. Eu me torno maldito sobre a terra quando eu acredito que a minha força vai fazer com que eu chegue onde Deus quer. Eu só vou chegar onde Deus quer quando eu fazer o que Ele quer, quando eu obedecer o melhor que Ele quer para mim. Obediência, esse é o nosso tema. Obedecer, obediência. Davi foi obediente até o último dia da vida dele. Ele foi obediente até o último instante da sua vida. Porque toda pessoa obediente, ela sabe onde ela quer chegar. Olha só, todo bom aluno, ele sabe onde ele quer chegar, ele quer passar de série. Toda pessoa que recebe uma instrução e segue uma instrução, ele sabe onde quer chegar. Eu já falei isso aqui uma vez. Eu lembro que eu aprendi a dirigir desde criança, desde garoto, desde assim, criança, que eu falo assim, na minha pré-adolescência para adolescência eu aprendi a dirigir, só não podia dirigir porque não tinha habilitação. Mas no meio da roça eu pegava o carro, brincava assim, em alguns lugares que a gente podia, que não tinha acesso a pessoas. Quando eu morei em Minas, e eu aprendi, eu sabia passar marcha, sabia colocar o pé na embreagem, sabia tudinho, bonitinho. Quando eu cheguei numa autoescola, a primeira pergunta que o professor me fez, o instrutor fez: você sabe dirigir? Eu todo orgulhoso, metido, bati no peito e falei: claro que eu sei. Ele olhou para meus olhos de uma maneira bem irônica. Ele disse o seguinte: esquece tudo que você sabe, faça somente o que eu quero que você faça. Aí eu falei para ele: mas não, eu sei dirigir. Ele falou: não, você não entendeu, você quer ou não quer passar? Eu dei uma pausa, refleti, baixei a bola, falei: quero. Ele: faça exatamente o que eu quero, para chegar onde você quer. Acabou, obedecer. Eu tive de esquecer o que eu sei e obedecer aquele que poderia me dar o resultado que eu estava buscando. Está entendendo como a nossa vida é uma escola? Tudo que a gente passa é para aprender de alguma forma. Eu tenho hoje a referência dessa instrução e compartilho com você essa instrução. Você é um ser humano maravilhoso. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você é a coisa mais linda que eu tenho nesse mundo. Diz aí para a pessoa do seu lado, diz para a pessoa do seu lado: você é a coisa mais rica que Deus colocou na minha vida. Mas existem coisas, agora espera um pouquinho e preste atenção aqui.
Agora você tem que parar para observar o seguinte: mas existem coisas que nós vamos ter que mudar. Essa coisa rica do seu lado, e você e eu, Ricardo, tenho que mudar também, obedecer também e continuar obedecendo. Muitas coisas eu tenho tido resultados maravilhosos na minha vida, surpreendente, além do que eu imaginava. Mas é necessário me manter. O problema não é você chegar no cume, é se manter lá. O problema não é você conquistar alguma coisa, é manter a conquista. Não adianta você obedecer hoje e ignorar uma instrução amanhã. Não adianta hoje você conquistar alguma coisa por saber que só conquistou por obedecer e amanhã perder tudo. Deus não te chamou para ser alguém estável, uma pessoa volúvel, vulnerável. Hoje ela está muito bem, amanhã ela está pessimamente. Deus te chamou para ser sal da terra. Sabe o que é sal? Sal, ele não foi feito para salgar a comida, ele foi feito para temperar. Deus, ele quer que você pare de salgar a vida dos outros, pare de perturbar a vida dos outros. Ah, mas eu sou crente, pastor, tem que atentar o juízo dos outros para perturbar, para ir para a igreja. Não. Dobra teu joelho e dê testemunho, que o teu testemunho vai gerar no coração dele algo muito maior do que simplesmente a tua insistência. Essa palavra aqui talvez vai te confrontar, mas deixa eu te dizer: quem convence é o Espírito Santo. Você convida, mas quem convence é o Espírito Santo. Talvez você não tenha ganho pessoas do seu lado porque você convencê-lo. Não faça mais isso. Chega, acaba, cesse isso. Convide e deixa o Espírito Santo convencer. Amém? Essa aqui é uma palavra que eu nem estava projetando aqui, mas o Espírito Santo está mandando eu parar essa mensagem e falar isso para alguém aqui. E não é uma só, não. Você sabe que é contigo. Deus quer salvar. Escuta só, Deus quer, e em nome de Jesus vai salvar essa pessoa que você tanto pede. Mas não é a sua insistência, é o seu testemunho, é a sua decisão dia após dia, é o seu exemplo. Amém? Então nessa noite, a palavra que o Senhor gerou dentro do meu coração para compartilhar contigo foi essa. Quem gostou aí dessa primeira etapa, coloca eu aí. Eu, pastor, gostei, negócio tá animado, negócio, couro vai comer. Coloca eu aí, você que gostou, você que já se sentiu confrontado, mas ao mesmo tempo você parou para observar e falou: pastor, tem sentido isso aí. Eu estou há tanto tempo na igreja, eu já ouvi falar sobre isso, mas até hoje eu não parei para perceber. Coloca eu aí, se você está entendendo onde o Senhor quer te levar. Se essa palavra te confrontou, eu não estou te perguntando aqui se você gostou no sentido de, ai, adorei apanhar. Não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte: foi uma palavra que já me tocou e me deu uma sacudida para dizer o seguinte: tem jeito para mim, tem jeito para mim. A palavra de Deus para a tua vida hoje é o seguinte: tem jeito para você, tem jeito para o Ricardo, tem jeito para todos aqueles que se submetem e obedecem à voz de Deus. Deus tem lindos sonhos e Ele vai concretizar todos em nome de Jesus na tua vida. Ele vai te contar, Ele vai te chamar para uma conversa séria, igual seu pai e sua mãe te chamavam lá naquele cantinho. Aquele, quando ele falava fulano, dava aquela regalada de olho, tu já ia tão tremo, igual, né? Igual aquele graveto onde bate um vento, você está tremendo, apavorado, mas Deus não vai te bater, Ele não vai te ferir, Ele só vai dizer para você o seguinte: pare de fazer o que você está fazendo, faça o que eu tenho de melhor para você. Daí então a sua vida vai ser muito melhor do que você acredita que é. Deus, Ele te ama, meu Deus, se você pudesse entender isso. Deus castiga, pastor, Deus está castigando o mundo. Não foi Deus que mandou ninguém jogar coronavírus.
Não foi Deus que programou o mundo ser maldoso e ruim. O homem faz as suas escolhas. E infelizmente, devido à desobediência humana, as atitudes, as escolhas erradas que ele toma, ele tem consequências. O meu conselho para você: pare de viver consequências e colheitas ruins e comece a semear coisas boas para que você viva consequências e uma ótima semeadura. Eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez sobre a lei da semeadura, eu cocei a cabeça, falei: meu Pai do céu, se a gente vai colher tudo que a gente plantou, eu vou colher um bocado de coisa ruim. E eu um dia orando, eu falei: Senhor, tem misericórdia de tantas coisas que eu fiz, que eu, de alguma forma eu me prejudiquei. Eu não prejudiquei os outros, mas eu me prejudiquei. Então eu pequei contra mim, contra a minha vida, e automaticamente eu te feri fazendo isso. E eu lembro que o Espírito Santo claramente, igual eu estou falando contigo, falou assim: filho, sabe como você muda a tua colheita? Quando você arranca pela raiz as plantas que criaram raízes, que um dia você semeou, arranque ela e coloque no lugar dela novas sementes. Eu quero dizer para você, ela faz com que as raízes que já estavam entranhadas e começando a projetar um fruto podre na árvore que é a sua vida, quando você toma essa decisão de obedecer a Deus, essa semente, ela começa a gerar algo tão poderoso, tão forte, regado pelo próprio Deus, que nada do que você plantou no passado você vai colher no seu futuro. Basta que você mude o rumo que você estava tomando até hoje. A obediência é modificação de rota. Você sai da rota ruim e entra numa rota que Deus já estava te esperando. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo decide tomar uma atitude de viver uma vida independente do pai. Cara, olha só, me dá o que é meu aí, eu estou metendo o pé. Mas isso ele não tinha nem direito. Mas o pai é tão bom que ele falou assim: é a pior maneira, mas ele vai ter que aprender. Tem filhos que vão e não voltam. Não seja você alguém que arrisca. Não seja você que pensa que simplesmente vai valer a pena fazer do seu jeito que vai dar certo. Muitas perdas que você tem tido, muitas perdas que eu tive, foi por decisões egoístas, decisões individualistas. A gente não pensou nas consequências. Mas Deus está te dando hoje o privilégio de aprender nessa série que vai ser durante 7 semanas, e hoje é só a primeira que estará gravada. Pastor, eu posso assistir? Você pode assistir 500 vezes essa semana. Domingo que vem já é segunda, e vai ser marcante para você. Você vai ver nas divulgações aí nas redes sociais o tema, o próximo tema. E eu te peço, compartilhe. Se essa palavra edificou a sua vida, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder agora. Copie o link, joga nos seus grupos, joga no WhatsApp, joga no Instagram, não sei onde você vai colocar. Abençoe, porque existem pessoas que você ama muito, mas a teimosia, a desobediência dela, o orgulho dela não deixa ela chegar onde você tanto sonha que ela chegue. Seja você alguém obediente a essa palavra que está sendo dita para você agora. Abençoe a vida dela. Diga para ela: olha só, eu sei que você está muito ocupado, mas para ouvir um pouquinho aqui. Eu sei que você fica 2, 3 horas na rede social, mas para de ver um pouco de besteira, só assiste aqui um pouquinho. Coisas, besteira, quando eu falo, é de coisas tão superficiais, coisas passageiras, que a gente pode ver depois. Assiste isso aqui, você vai ver que vai valer a pena. E aquela pessoa vai te procurar, porque essa mensagem, da mesma forma que de alguma maneira te confrontou, mas ao mesmo tempo disse para você: não importa de onde você veio, não importa quem você pensa que é, não importa como as pessoas definiram você, não importa se você é um filho desprezado,
é um filho bastardo, é um filho de um relacionamento extraconjugal. Não importa se as pessoas te olham de cima, tentando te diminuir para que elas se sintam superiores ou melhores a você. Saiba que existe um Deus que para aquilo que não presta para o homem é matéria-prima para ele. Deus, ele te olha hoje como uma pedra bruta. Ele olha para mim como uma pedra bruta. Você já viu o diamante? O diamante é considerado uma das pedras, ou talvez a pedra mais preciosa do mundo. Mas ela é uma pedra bruta. Ela é uma pedra feia. Ela é uma pedra toda cascuda. E quando ela começa a ser lapidada, quando ela começa a ser retirada os excessos, ela começa a passar a ter um valor diferenciado do que era antes. Eu quero dizer para você, para que Deus você, alguém muito especial, alguém que Ele deseja olhar e ter prazer em ouvir e abençoar, Ele vai ter que retirar excessos da gente. Quando eu falo de excesso, hoje a gente falou de obediência. Ele vai ter que permitir que a desobediência, que a arrogância, que o orgulho, que eu sei o que eu quero, eu sei que a vida é minha, quem manda sou eu, é do meu jeito, é da minha forma. Quando eu não consigo. Quantas vezes eu oro assim? Eu, Ricardo, eu oro assim. Existem coisas que você não sabe que você erra, você já está acostumado. Existem erros nossos que nós cometemos, que a gente pensa que a gente vai superar normalmente ou vai aceitar. Mas nós temos que entender que nós somos pessoas que precisam ser cuidadas nas áreas em que nós não sabemos que precisa. Escute bem, nas suas orações a partir de agora, a partir dessa oração que faremos, você começa a pedir a Deus exatamente igual aquele louvor: me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, sou humano e só sei errar. Me ajude a melhorar. Diga para Ele, eu falo isso: Senhor, existem coisas que eu penso que eu estou fazendo certo, mas Deus, eu não consigo melhorar nisso. Me ajuda, porque eu não consigo. Tem pessoas que falam, mas você conhece a Bíblia, você sabe que é certo e errado, mas eu sou gente igual a você. Se você hoje está no patamar melhor, ore por aqueles que não chegou ali. Se você se acha tão bom, cuidado. Agora, quando você tem certeza que você vai depender dele todos os dias, você está no lugar onde Ele quer. Jesus, Ele tinha toda a sua glória, a glória de Deus sobre Ele. Ele tinha acesso a tudo aquilo que Deus havia dado a Ele. Mas Ele fazia questão de fazer uma oração entre todos, mas Ele também se destacava dos seus discípulos, daquelas pessoas que Ele amava, e ia para um cantinho, era só Ele e Deus. Eu quero dizer para você que existe um momento que é só você e Deus. Deixa teu marido de lado, deixa tua esposa de lado, deixa teus filhos de lado, deixa todo mundo de lado, é você e Deus. Isso é egoísmo, pastor. Isso é egoísmo, a gente tem que ser todo mundo. Não, olha só. Você tem que amar todos, cuidar de todos, mas se você não cuidar de você, você não tem capacidade de cuidar de ninguém. Cuide-se de você, para que você tenha muita força de abraçar o máximo de pessoas que você puder. Cuide de você, ame a si mesmo. Quanto mais você se amar, quanto mais você entender o amor de Deus, quanto mais você deixar ser amado por Deus, mais você vai ter amor de sobra para amar muito mais do que pessoas que você tem selecionado para andar com você. Infelizmente o nosso amor é condicional, a gente quer selecionar. Mas Deus quer que você leve o amor dele para todos. Talvez nem todo mundo vai andar contigo, nem todo mundo vai ouvir aquilo que você tem para oferecer, mas você fez o seu papel, você deu o que você tinha. As pessoas só dão o que têm. Pessoas arrogantes, elas são arrogantes porque elas só têm isso dentro dela. Mas se você aceita ser obediente à voz de Deus, você vai ter isso para oferecer. Amém? Amém?
Eu vou estar levantando uma oração aqui. A gente recebeu uma notícia hoje bem triste, né? De uma pessoa muito especial, pessoa boa, conheci muito pouco, mas eu ouço falar muito bem da pessoa e a gente tem que entender que quando Deus convida alguém para estar lá pertinho dele, é porque não é só você que tem bom gosto em querer as pessoas especiais do seu lado. Ele quer também pessoas especiais. E quando a gente consegue, como foi falado agora há pouco, Deus quando nos leva, ou a missão que já foi cumprida, ou é porque não demos frutos. E hoje eu acredito que foi uma pessoa que deu bons frutos, deixou um bom legado, bons exemplos. E que Deus venha confortar a tua família, Wilson. Confortar a cada um de vocês. A família do Benício. O Senhor recolheu ele. Que o Espírito Santo venha confortar teu coração, minha querida. Você, o seu esposo, não sei se você está me ouvindo. A tia está, né? Minha esposa avisou aqui. Que o Senhor venha confortá-los nesse momento. Deus, Ele tem um propósito que a Bíblia fala que existem coisas que a gente iremos aqui na terra buscar a resposta. E somente quando estivermos com Ele que receberemos respostas. Existem coisas que passamos hoje, amanhã vamos entender ainda aqui na terra. Mas existem coisas que a Bíblia diz, relata, que a gente não entende, a gente não vai compreender, e no tempo certo a gente vai compreender. Que Deus venha confortar a família de vocês que perderam entes queridos essa semana, que nós até mesmo oramos aqui. Eu gostaria até de esclarecer algo para vocês, que algumas pessoas ficam tão aborrecidas com Deus. Deus, por quê? Porque o Senhor levou fulano de tal, se ele era tão especial para mim. Agora imagine Deus que deu a vida para ele. Ele é muito especial para Deus. Ela é muito especial para Deus. E Deus não tem prazer em ver um filho sofrendo. E quando existe um plano de que algo foi cumprido, Ele vai trazer para perto dele. Nessa noite o que a gente pode fazer hoje é orar por você, para que o Espírito Santo de Deus, o único que conhece e que sabe levar até Deus a nossa dor, a nossa carência, a nossa falta, as nossas necessidades, e nos acolher com carinho, com amor, com conforto. E eu te aconselho, se agarre em Deus nessa hora. Se agarre em Deus, se agarre em Deus. A oração mais difícil que Jesus fez, ainda é a oração mais difícil que eu vou te aconselhar a fazer. É a oração que o próprio Jesus falou ali no Getsemane. Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Às vezes a vontade de Deus, ela vai ser nem sempre aquilo que você gostaria, mas ainda vai ser a melhor vontade. Deus, quando leva alguém próximo a nós, isso traz uma dor, uma amargura muito grande. Mas ao mesmo tempo nós temos que entender que foi exatamente o que ministramos nessa noite. É obedecer, né? Recebemos a notícia de um bebê que partiu. Esse bebê, a Bíblia fala que vai direto para os braços dele, porque um bebê não tem inocência, um bebê não tem malícia, um bebê não tem escolhas, ele só tem a dependência do pai e da mãe. Mas um idoso que partiu, nós acreditamos que ele fez uma escolha boa. Ele foi obediente,
foi temente a Deus. Deus gosta de coisa boa lá em cima. Que o Espírito Santo venha confortá-los nesse momento. É a palavra que nós temos hoje. Eu sei que dói muito perder quem a gente ama. Eu sou uma pessoa que eu sou terrível com a perda. Até hoje eu não aprendi a lidar. E eu vou te dizer, você também não vai aprender a lidar. Sabe por quê? Você não foi criado para perder. Quando o mal entrou na terra, só trouxe prejuízo. Quando a desobediência foi exatamente o inverso daquilo que você aprendeu hoje, entrou na terra, lá no Éden, que a Bíblia relata, o homem que era para ser eterno deixou de ser eterno. O homem que nunca envelheceria começou a envelhecer.